Eu quero falar hoje, é uma palavra que Deus vem gerando na prática já há muito tempo, sobre o segredo da porção dobrada. Como a gente andar numa porção maior de bênçãos, de prosperidade, de realizações, de conquistas, de unção na nossa vida e de geração em geração. Eu quero que você abra em João 14, versículo 12. Diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Nesse contexto, Jesus ele está falando com os seus discípulos. É um tempo que ele está conversando com os seus discípulos. E ele diz assim para os discípulos que quem crê nele vai fazer as mesmas obras que ele fez. Não é no sentido que também morreria como para salvar a humanidade. Não era nesse sentido, ainda que, com exceção do apóstolo João, todos os outros apóstolos, eles morreram martirizados, né? Eu gosto muito da história de Pedro, porque diz a história, não está na Bíblia isso, né? Que ele estava em Roma e ele ficou sabendo que vinham para prender ele, havia muita perseguição na igreja, vinham para prender ele, e ele foi fugir à noite de Roma. E ele encontra num portão lá em Roma, o Senhor aparece para ele e diz assim para ele: aonde você está indo, Pedro? Então Pedro volta, ele vai ser preso, e ele vai ser crucificado também, vai morrer crucificado, só que na hora de ser crucificado, ele diz assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. E assim ele morre. Todos os outros apóstolos também assim morreram, mas não era nesse sentido que Jesus estava falando, mas o que Jesus estava falando é que tudo que ele fez ministerialmente, os discípulos iam fazer também. As curas, os milagres, tudo que Jesus fez, eles iriam fazer também. Só que ele diz assim, e outras maiores fará. Ou seja, a promessa de Jesus para os seus discípulos não é que eles somente fariam o mesmo que Jesus fez, mas faria algo maior. Coisas maiores. Isso é impressionante, né, irmãos? Porque Jesus fez muitas coisas. Mas por que Jesus disse isso? Porque você precisa entender que o propósito de Deus para cada geração é que ela se torne maior do que a anterior. O propósito para a tua vida é que você vá mais longe do que os teus pais, realizem mais do que os teus pais, frutifiquem mais do que os teus pais, andem em bênçãos maiores do que os teus pais, vivam uma vida muito mais plena do que os seus pais, porque é um princípio isso. O desejo e o propósito de Deus para você ministerialmente é que você, que faz parte desse ministério, você se torne maior do que o teu pastor, maior do que o teu discipulador, maior que o teu líder de célula, maior do que o seu supervisor de célula. Este é o propósito. Então, por exemplo, né, quando Elias está para ser arrebatado, daí ele fala assim: pede-me o que queres. E ele fala assim: eu quero que o Senhor me conceda a porção dobrada do seu espírito. E daí Elias fala assim: então se tu me veres, então tu vai receber tal. E daí está registrado na Bíblia, não é que eles só fizeram isso, mas está registrado aproximadamente 8 milagres de Elias.
Mas se você ler o momento ali de Eliseu, vai mostrar que está registrado aproximadamente 16 milagres. Não é que eles só fizeram esses, é o que está registrado. Ou seja, ele recebeu uma porção dobrada e realizou 2 vezes mais do que o seu antecessor. Porque este é o propósito de Deus para cada geração, seja a nível familiar ou a nível ministerial, é que nós venhamos a ser mais abençoados do que a geração anterior. Por quê isso acontece? Primeiramente, porque Deus é um Deus geracional. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso mostra o quê? Nos ensina o quê? Que a bênção, ela é geracional. Então, Deus quer que a cada geração nós sejamos muito mais abençoados do que os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pastores, no caso, ministerialmente, tá? Porque a salvação, ela é individual, mas a bênção, ela é geracional. Prestem atenção, porque isso vai ampliar os teus horizontes e você vai compreender por que muitas vezes até os pais são abençoados, mas os filhos não são tanto. Ou não são maiores do que os seus pais, nós vamos falar sobre isso. É muito interessante, por exemplo, como alguns exemplos, né? Por exemplo, Abraão, ele sai da terra dele, da parentela dele, ele obedece a Deus. Ele não poderia gerar um filho, mas Deus tinha prometido que daria um filho, e milagrosamente, então, Deus cura a esterilidade da sua esposa, Sara, e eles têm um filho chamado Isaac. Daí, Isaac também não podia ter filhos, e ele tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Quem deveria entrar na linhagem, não era Jacó, era Esaú, porque ele nasceu primeiro. Ele era o filho primogênito, e como filho primogênito, ele daria continuidade ao nome da família, né? Então, isso dentro do contexto tanto bíblico quanto dos judeus ainda, eles observam todos esses detalhes, tá? Porque tem sua importância. Só que Esaú, ele desonrou seu pai, ele vendeu a bênção que lhe cabia por um prato de lentilhas. Então, muitas pessoas, elas perdem as bênçãos que Deus tem para elas, porque elas estão vendendo a sua bênção por um prato de lentilhas. Esse prato de lentilhas pode ser muita coisa. Pode ser o pecado, pode ser muitas outras situações que acabam fazendo com que a pessoa perca aquilo que Deus tinha para a vida dela. Então, Jacó herda a bênção, mas de Jacó, nós vamos ver ele gerando 12 filhos. A 4ª geração, 12 filhos, que vai se tornar as 12 tribos de Israel. Então, você vai ver que Abraão prosperou, Isaac prosperou, Jacó prosperou, os 12 filhos todos prosperaram, e a partir deles nasce uma nação. Nós vamos ver na Bíblia também, por exemplo, nós vamos ver a partir de Jesus. Então, Jesus fala sobre isso, e ele vai, então, gerar 12 apóstolos, 12 discípulos. Um trai, né? Mas os outros 11, depois Matias, dá continuidade. Então, Jesus disse que eles fariam obras maiores do que Jesus, não somente as mesmas obras, mas obras maiores. Então, Jesus poderia ser considerado, nos dias de hoje, um líder frustrado. Por quê? Em determinado momento havia uma multidão na igreja de Jesus. Mas quando nós vemos, em alguns momentos, a igreja de Jesus foi abandonando Jesus. E no capítulo 6 de João, então, mais um grupo, né, de discípulos deixam Jesus também, e ele chega para os seus discípulos, os 12, e fala assim:
e vocês não vão me abandonar? E Pedro fala assim, não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. E eles continuam então com Jesus. Então, de uma multidão vai sobrar em Mateus capítulo 28, 11. 11. Então, a igreja de Jesus, quando ele é assunto aos céus, só tem 11. Mas mais de 500 vê, e ainda tem um relacionamento depois da ressurreição, né? E lá no Pentecostes, dos 500 vão estar 120. Aí o Espírito Santo vem, numa pregação de Pedro, a igreja que agora estava com 120, já é acrescentada em 3.000. A igreja se multiplica. E a Bíblia vai dizendo no livro de Atos que isso vai se multiplicando. Mas algumas coisas assim nesse sentido me chamam muita atenção. Por quê? Se você ler o livro de Atos, você não vai ver citando só os apóstolos. Porque vão surgindo outros grandes homens de Deus. Então, capítulo 6 e 7 de Atos vai falar sobre Estevão. Depois nós vamos ver no capítulo 8 falando de Filipe. Depois nós vamos ver no capítulo 9 falando sobre Ananias. Depois, juntamente com Ananias, é o cara que Deus envia para curar da cegueira Paulo, que estava perseguindo a igreja, Saulo, né, desculpa, que estava perseguindo a igreja. E nós vamos ver um outro personagem importante na Bíblia, que é Barnabé. Ou seja, Jesus, uma geração, os apóstolos, uma segunda geração, os discípulos dos apóstolos aparecem agora, então, Barnabé, Filipe, não fala quem era o discipulador dele, mas mostra as obras deles. E nós vamos ver, então, na sequência, uma quarta geração surgindo. Saulo, o grande, o que é ele que vai se tornar o grande apóstolo, que fez coisas que os outros 12 não fizeram e nem os seus. Porque eu estou te dando esse exemplo para que você compreenda. De geração em geração, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos a nos tornar maiores do que os nossos pais, do que os nossos avós, do que os nossos bisavós. Estão entendendo isso? Daí, olha só, esse é um mistério de Deus, mas em muitos momentos Deus fala sobre 4 gerações. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, que é o seu discípulo, para ele instruir homens fiéis e idôneos para que instruam outros. Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e outros, 4 gerações. Em Ezequiel 47, você vai entender isso. Em Ezequiel 47, lá vai falar que as águas saíam do limiar do templo, aí se andava mais 1.000 côvados, ficava no tornozelo, mais 1.000 nos joelhos, mais 1.000 nos lombos. Na quarta geração, o rio transbordava. Você já viu como nasce normalmente um rio? Talvez você não viu pessoalmente, mas já viu em algum lugar, em televisão, em alguma coisa, que é uma mina d'água, não é verdade? E como é que ele se transforma em grandes rios depois? Eu sei que existem outros afluentes que vão se ajuntando, mas da forma como ele nasce, não é como ele termina, porque vai aumentando. Isso é uma visão bíblica do que Deus quer fazer na sua vida e na sua descendência. Amém, irmãos? Você quer viver uma vida plena, abençoada, você precisa entender isso. É muito interessante também você entender isso, que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Depois nós vamos ver que não foi só Jesus que foi cheio do Espírito Santo. Estão lá os 120, e a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Depois nós vamos ver, capítulo 11 de Atos, é uma pessoa, mas era todo mundo.
diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé é a terceira geração. Mas nós vamos ver em Atos capítulo 13, versículo 52, que os discípulos não eram cheios do Espírito Santo. Eles transbordavam do Espírito Santo. Porque as águas do Espírito iam aumentando, até que chegou um momento que não era cheio somente. Ó, esse copo aqui ele está quase cheio. Mas vamos supor que ele está cheio. Se caísse uma gota, ele transborda. Ele transborda. Então, Deus quer que nós venhamos a ser mais abençoados, mais cheios do que aqueles que precedem a nós, irmãos. Então, essa é a visão bíblica, e é por isso, irmãos, que o inimigo ele procura principalmente fazer o quê? Tanto a nível de família, e isso acaba acontecendo dentro da igreja. É destruir os relacionamentos entre pais e filhos. Porque se ele conseguir fazer isso, a terra é ferida com maldição e o diabo rouba a bênção que deveria vir do pai para o filho. Por isso que o inimigo, então, procura destruir, em especial, os relacionamentos, não só o casamento, porque todo casamento, separação, coisa do tipo, irmãos, produzem traumas profundos no coração de um filho. Eu me lembro, eu morava no Japão, tinha 21 anos, casado, meu pai me liga do Brasil e ele diz assim para mim: Márcio, eu estou separando da sua mãe e eu quero que você cuide da sua mãe e do seu irmão. Nessa época, meu irmão devia ter uns 12, 13 anos. Irmãos, aquilo me abalou. 21 anos, eu não era uma criança. 21 anos. Aquilo foi como se acabasse a minha vida ali aquele dia. Ouvi do meu pai ele falando isso, que ele estava separando da minha mãe. Não era nem tanto cuidar da minha mãe e do meu irmão, mas a separação deles acabaram comigo. Eu não sabia mais o que fazer da vida, sendo casado. Eu ainda não tinha me convertido, mas aquilo foi extremamente destrutivo para a minha vida, porque eu comecei a pensar, a partir daquele momento, o que é que eu vou fazer da minha vida? Senhor, né? Para onde eu estou indo? Porque no meu inconsciente, os meus pais eram a razão da minha vida ainda. Ainda que eu não tivesse tido um bom relacionamento com meu pai. Aquilo acabou comigo. Mas graças a Deus, também por causa desta situação, de uma busca por razão de viver, eu encontrei Jesus, eu entreguei minha vida e fui salvo lá no Japão. Para a glória de Deus, irmãos. Mas aquilo foi terrível. Então o inimigo procura destruir casamentos, porque não está destruindo somente um relacionamento, mas está destruindo também a descendência. Porque muitos filhos não conseguiram ou não conseguem superar esse trauma na vida. E muitos estão, às vezes, até dentro da igreja. Irmãos, tudo que nós estamos vendo a nível de sociedade, o que acontece na sociedade, irmãos, os problemas sociais, a violência, ideias equivocadas, erradas, elas estão principalmente relacionadas com os problemas familiares. Com os problemas familiares, tá? Então o inimigo vai atacar muito isso. Mas não somente desta forma. Por que muitos de nós não estamos caminhando de bênção em bênção
maiores mais do que os nossos pais. Eu ouvi esse ano um especialista dizendo assim, irmãos, que até aconteceu de geração em geração, mas pela primeira vez, ele dizia o seguinte, que a geração de hoje, os jovens e adolescentes, eles podem saber de celular, essas coisas aí, eles são muito bons, mas não são melhores que os seus pais. Pela primeira vez isso está acontecendo. Qual é a razão, então, porque muitos de nós não vivemos isso que eu estou te falando, que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Por que não estamos andando numa porção dobrada? Seja a nível de vida profissional, financeira, essas questões, porque envolve isso, ou também porque muitos de nós estamos na igreja e talvez há muitos anos, e nós não desenvolvemos o nosso potencial, nós não desenvolvemos, não crescemos, ou se crescemos, poderíamos ter crescido mais. Mas por que isso não está acontecendo? Existem principalmente duas razões. Por quê? Primeiro, falha dos pais. Prestem atenção. Qual é o papel ou qual é a importância dos pais no sucesso dos filhos? Muita. Alguém já assistiu aquele filme Gladiador? Do Russell Crowe? Russell Crowe, né? Acho que é. No início do filme tem uma cena interessante, irmãos. Porque o imperador, ele já está velho, já está de idade, e ele chama o seu general, que era muito próximo dele, que ele amava esse general, e assim como esse general, que é o Máximos, vai se tornar o gladiador, ele via ele como um pai, e o Júlio César via o general como um filho. Ele até fala assim, você que deveria ser meu filho. Porque havia uma conexão entre os dois, de amor e honra. Daí ele fala assim, eu vou passar os meus poderes para você botar Roma em ordem, para que ela se torne e volte a ser uma república. E o outro fala assim, e o teu filho? Não, ele é um imoral, infelizmente ele não pode me substituir nisso. Aí ele chama o filho e vai comunicar ao filho que ele não vai ser o sucessor. Não vai ser o sucessor dele. Daí o filho começa assim a falar algumas coisas meio que indignado, porque em um determinado momento o pai tinha falado 4 virtudes que eram importantes e ele viu que não tinha nenhuma dessas virtudes. Daí o que acontece? Ele acaba matando o pai, mas antes disso acontecer, o pai diz assim para ele, o imperador, a tua falha como filho é a minha falha como pai. Aquilo é marcante. Por quê, irmãos? O sucesso do filho depende muito dos pais. Dos pais. Qual é o papel bíblico de um pai ou de uma mãe? Não é só trazer comida para casa, não é só proteger, não é só cuidar, não é só instruir eles nos caminhos do Senhor. É também dar direção para a vida dos filhos. Os pais são responsáveis para dar destino para a vida dos filhos. Por que muitos filhos não sabem o propósito de Deus para suas vidas, não sabem o seu chamado? Primeiramente, por uma falha dos pais. Agora, é claro, irmãos, que muitos pais não estavam preparados para isso, para fazer isso. A maior parte dos pais não estavam. Com 17 anos, eu fui para o Japão trabalhar, isso é 1991. Mas por que eu fui para o Japão? Não era
um tempo que muitos descendentes japoneses estavam indo para o Japão porque se abriu portas de trabalho lá, que se ganhava bem. Então muita gente foi, mas não foi só por isso que eu fui. É porque eu não sabia o que fazer da vida. Meu pai tinha uma chácara, eu gosto de chácara, mas não seria assim, não me daria um futuro naquilo. Eu não via futuro naquilo, eram 6 alqueires, eu não sei como é a medida aqui, mas daria 15 hectares aproximadamente de terra que meu pai tinha. Mas não daria para eu viver ali, junto com meu pai, crescer alguma coisa assim. E eu não sabia o que fazer da vida. Eu pensava assim, eu poderia ser um professor de matemática, Daniel, que eu era muito bom em matemática. Só que eu sabia para mim, não sabia ensinar, né? Ou ser um jogador de futebol. Alguns olharam para mim com incredulidade, mas eu já joguei bem. Eu já joguei no time da minha cidade, jogava bem futebol. Falei, mas nenhum dos dois acho que vai dar certo. Vou para o Japão. Mas por que eu fui? Não sabia o que fazer da vida. A pior coisa para um ser humano, dentre tantas outras coisas, é você não saber quem você é e não saber o que fazer da vida. E toda porta que se abre, você acaba entrando porque não tem destino profético, não tem um lugar para chegar. E por que eu falo que o pai é importante nisso? Porque os pais, você vai ver em Gênesis 49 que Jacó deu destino profético para eles. Você vai ser Dan, a sua descendência julgará as outras tribos. Significava que estava mostrando o chamado deles, mas também um destino. Judá, a tua descendência governará com cetro de justiça, não se arredará de ti. Ou seja, a descendência dele seria uma descendência de governo, de reis, como foi. Porque o papel dos pais é você orar, é você buscar a Deus e dar direcionamento para a vida dos filhos. Mas como meu pai nem crente era, não é que precisa ser crente, tá? Mas ele não conseguiu fazer isso. E eu fiquei perdido na vida. Então fui para o Japão trabalhar lá. Mas quando Jesus entrou na minha vida, então algumas coisas começaram a mudar. E eu entendi a primeira coisa, que eu não deveria viver por dinheiro, porque eu estava trabalhando para ganhar dinheiro lá, para fazer alguma coisa na vida, abrir um negócio, sei lá, alguma coisa. E a primeira coisa que eu entendi é que eu não nasci para ganhar dinheiro. Eu nasci para servir a Deus. Aí, então, comecei a servir a Deus. Limpava a igreja realizava um evento mensal para churrasco evangelístico. Que japonês é assim, o churrasco dele tem berinjela, cebola, esses legumes assim. É gostoso, irmãos, é saudável. Mas carne que é bom, nada. Bem pouquinho, porque a carne é muito caro lá. Não tem terra, não tem gado, não tem nada. Nem tem gado sim, que é a carne mais cara, acho que deve ser do Japão. Muito boa, por sinal. O Wagyu, se você vê isso aí, uma picanha custa R$2.000 aqui no Brasil. Dá para comprar quase uma moto, né? Uma bicicleta, pelo menos dá. Então, nós fazíamos um churrasco evangelístico. E japonês nunca viu tanta carne, porque era 60 quilos de carne. Era carne. Comprada da Austrália, essas carnes. Então, era um churrasco evangelístico. Então, o irmão falou assim, mas tu pode ajudar? Eu falei assim, posso. Entregou uma bandeja e eu comecei a servir a Deus sendo um garçom da igreja, irmãos. E fazer isso com alegria. Porque eu estava fazendo para Deus. Mas nunca pensei em ser um pastor. Aí 5 pessoas, em menos de um ano, 5 pessoas falam assim, Deus tem um ministério para você. E eu penso, meu Deus do céu. Agora a coisa ficou séria. Mas quando é que vai ser tal? Mas através disso, do contexto da igreja, irmãos, Deus começou a alinhar a minha vida com um propósito. Só que nesse interim, uma coisa foi importante. Não foi só
O principal problema de que uma geração não é maior do que a outra é primeiro pela falha dos pais, ou por negligência, ou por falta de conhecimento, ou por abandono, ou por violência. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto era o quê? Eu era uma pessoa de desonra, um filho de desonra. Eu e meu pai não se dava bem. Eu sei que ele me amava. Eu amava ele, mas a gente não se dava bem. Mais ou menos dos 6 aos 11 anos, eu apanhava todo dia. Meu pai falava assim para mim: tu volta da escola, mas para ficar em casa. Meu pai e minha mãe na roça. Então eu voltava, estudava à tarde, voltava e falava: fica em casa. Se tu for jogar bola, tu vai apanhar. Daí eu voltava da escola, o que eu ia fazer? Jogar bola? Antes de eu chegar em casa, meu pai já estava me esperando com a vara. E vara de eucalipto. E todo dia eu apanhava. Todo dia. Isso gerava em mim mais rebeldia. Mais rebeldia. E ele dizia assim para mim: esse menino não presta para nada. Me amaldiçoava. Ficava nervoso. Xingava. Eu ficava mais bravo ainda. Mais bravo. Eu queria que meu pai morresse. E por que a desonra, irmãos, é o maior dos males dos dias de hoje? E sempre foi em toda a história, mas hoje é muito mais evidente, porque jovenzinhos que estão aqui, que bom que vocês estão aqui hoje para ouvir o que eu estou falando. Porque através das falhas dos nossos pais, por mais que a gente queira o bem, nós não conseguimos enquanto não perdoamos eles. E daí, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa de bênção é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida. Ou seja, qual é a promessa de Deus? É que se eu honrar meu pai e minha mãe, eu serei próspero. E ser próspero significa eu ser bem-sucedido na vida. Tudo que eu fizer empreender, eu vou ser bem-sucedido. Vou ser bem-sucedido no meu casamento, vou ser bem-sucedido no meu trabalho, vou ser bem-sucedido financeiramente e por aí vai. Eu vou ser bem-sucedido. E eu terei uma vida longa. Você sabe, há uns 10 anos atrás, a faixa etária que mais morria gente era de 19 a 25 anos. Jovens. Mas eu conversando com um promotor, um procurador em Campo Grande, mas ele foi durante muitos anos promotor da vara de infância e adolescência na nossa cidade. E ele disse assim para mim: Márcio, já não é mais isso. A faixa etária hoje que mais morre gente é de 14 a 19 anos, ou seja, abaixou. Uma das razões é porque desonra. Mas a desonra não é só culpa dos filhos, é principalmente culpa dos pais. Culpa dos pais, porque não ensinaram os seus filhos a honrar a eles. Mas não se ensina os filhos dizendo assim: ó, Marla, tu tem que me honrar. Porque se você não honrar, você não vai ter uma vida boa e você vai morrer cedo, viu? Não é ameaçando. Não é dessa forma. Como é que você ensina os teus filhos a te honrarem? Não é falando, irmãos. É honrando seus pais. É honrando seus pastores. Porque daí eles vão ver isso. E eles vão começar a honrar. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que mudou foi isso.
Eu fui para o Japão, eu não era crente ainda. Mas lá, meu Deus do céu, vida difícil, muito trabalho, longe de casa, tal, aquela coisa. Mas antes de eu me converter, eu coloquei um propósito de abençoar a vida dos meus pais, de dar algo melhor para eles. Todos os meses, irmãos, durante os primeiros 2 anos que eu fiquei lá, todos os meses, todo o meu salário, eu só ficava com dinheiro para eu comer e passar o mês, eu mandava para os meus pais, para dar algo melhor para eles. Porque mesmo diante de tudo que eu tinha vivido, eu era grato a Deus, porque eu ficava pensando assim, se meu pai não tivesse me batido tanto, eu seria mais perdido ainda na vida. Seria um mau elemento. E que por mais que ele era excessivamente duro, aquilo foi importante para segurar o cavalo chucro que estava dentro de mim. Então eu valorizei. Então, todos os meses eu mandava dinheiro para eles, e naquela época, $1.000, $2.000 era muito dinheiro. Ainda é hoje, mas naquele tempo era muito mais. Comprei casa para o meu pai, na cidade que a gente morava no sítio. Compramos chácara, comprei carro. Dei o melhor. Até recente, ainda minha mãe faleceu em 2021, ela guardava os extratos, que eram a folha, não eram do dinheiro que eu mandava para eles. E eu comecei a honrar eles dessa forma. Aí eu me converti, tudo. Minha mãe foi para o Japão. Eu cuidei dela, cuidei do meu irmão. Meu pai, que tinha abandonado a família, ele perdeu a visão por causa do diabetes. Ele descuidou depois que separou. Ele perdeu a visão. Ele tinha constituído uma outra família. E daí, a mulher, acabou o dinheiro, a mulher abandonou ele, cego. Isso você precisa entender a minha cultura um pouco, porque isso que meu pai fez desonrou o nome da família. Então ninguém queria saber do meu pai, a família não queria saber. Ele não era mais convidado para as reuniões familiares. Família do meu pai, ele tinha mais 12 irmãos, eram 13. Então ele se tornou a ovelha negra da família, porque ele se separou, abandonou a família, e isso era uma grande desonra para a família. Daí ninguém queria cuidar dele. Aí ele me liga do Brasil para mim, eu no Japão, eu estou cuidando, sustentando a minha mãe e meu irmão. Meu irmão ia botar ele, ia denunciar ele, porque ele era menor de idade e meu pai não estava dando a pensão para ele. Aí eu falei para o meu irmão, deixa quieto isso aí, o dinheiro que o pai tinha que te dar, eu te dou. Porque ele não podia trabalhar, que ainda era menor no Japão. Eu te dou, deixa quieto esse negócio. Aí meu pai me liga e fala assim, Márcio, estou nessa situação, você não pode me ajudar? Mas ainda nesse tempo estava junto da mulher. Eu falei, meu Deus, se eu ajudar ele, vou sustentar inclusive a família que ele constituiu. Aí meu pastor, sabiamente, porque eu pensei, será que eu vou desonrar meu pai se eu não ajudar ele? Nessa situação, e ainda junto com a mulher? Aí eu falei com o meu pastor, ele falou assim, não, Márcio, você já está sustentando tua mãe, que teu pai abandonou. E ainda tu vai sustentar, não é só ele, é a família que ele constituiu. Aí eu não ajudei nesse momento. A mulher abandonou ele e ele ficou cego na rua, sem para onde ir. Aí eu falei, não podemos deixar ele assim. Eu volto do Japão para dar um jeito nisso aí. E minha mãe, ela fala assim, Márcio, se teu pai quiser, eu volto e cuido dele. E cuidou dele até ele morrer. E assim, e nós sustentando, né? E depois nós cuidamos da minha mãe. Mas eu pratiquei a honra. Nós sustentávamos ele.
Meu pai era uma pessoa, por exemplo, que gostava de pescar. Daí, e tá cego, né? Não tem como pescar. Mas eu falei, pai, vamos no pesqueiro, vou te levar lá. Levei ele, ficamos 1 hora. Daí ele pegou 10 pacu e eu com vista peguei um só. Ele cego pegou 10, eu sem vendo peguei um só. Falei, pai, vamos embora, porque tem que pagar isso aqui, não tem dinheiro para pagar tanto peixe. Se vai que tu pega mais aí, nós vamos ficar devendo nesse lugar. E ele todo feliz, tal, mas cuidamos até o final da vida. Aí minha mãe, cuidamos dela também. Minha mãe ia para Campo Grande, ela morava em Junquerópolis, interior de São Paulo. Aí minha mãe ia lá, eu sabia que ela gostava. Ela chegava lá e falava assim, mãe, vamos no McDonald's. Cidade interior não tem, irmãos. Aí levava ela no McDonald's, ficava toda feliz. Levava para comer sushi, ficava feliz. Tá? Isso. Filhos, honrem seus pais. Porque você vai ter uma vida abençoada. E com isso, irmãos, eu fui entendendo também a importância de fazer o quê? Honrar os meus pastores. Porque muita gente não consegue honrar os seus pastores. Por quê? Porque não aprenderam a honrar os pais. Primeiro os pais. Mas quando você, dentro de você, você começa a entender isso e a importância disso, e honrar os seus pastores, que são pais espirituais, seja os seus líderes de células, o seu discipulador, mas o teu pastor que cuida de você, que tu liga de madrugada para ele, com o seu monte de problema, para ele resolver, que você se meteu nesse problema e ele te cuida de você. Pastor não é escravo da gente. Se você vê isso, você já está vendo errado. Então, eu entendi que deveria começar, ou começar não, foi junto praticamente, honrando os meus pastores também. E o que é que isso começou a produzir na minha vida? Bênçãos. Tanto na vida ministerial, quanto na vida familiar, quanto na vida financeira, em todas as áreas. Deus começou a abençoar muito a nossa vida. Principalmente por entender isso. Meu pai mudou de atitude? Praticamente não, irmãos. Praticamente não. Mas eu tomei a decisão de mudar a história. Não é da minha vida, é da minha descendência. Porque se eu honrar meu pai, a minha descendência será abençoada nessa terra. A minha descendência será poderosa nessa terra. E Deus começou a abençoar quem? Os meus filhos. Porque quando um filho se torna um filho de honra, quando você se torna um pai, você se torna um pai que dá destino aos seus filhos. Então eu fui para o Japão porque eu não sabia o que fazer da vida. Mas hoje, irmãos, eu dou direcionamento, destino para a vida dos meus filhos. Eles estão estudando o que está relacionado com o chamado deles. Eles estão servindo dentro do chamado deles. E os meus filhos já estão se tornando maiores do que eu. Um dia o profeta chega na nossa igreja, que é o profeta que eu tenho falado muito aqui, que foi como um pai profético, um pai espiritual para mim. E ele fala assim para mim e para minha esposa: o que vocês não foram, seus filhos serão. O que os teus discípulos serão maiores do que vocês. E para todo pai, para todo pastor, não há palavra que traz mais alegria. Não é o meu sucesso que vai me trazer alegria, mas ver o sucesso da nossa descendência. Você ama seus filhos? Eu sei que você ama, os filhos amam os pais, mas você que é pai, se você ama os seus filhos, pegue o texto que está em Salmo 112, 1 e 2 e medite nele. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que guarda os seus mandamentos, porque a sua descendência será poderosa nessa terra. Então, se eu obedeço a Deus, se eu faço o que Deus me manda,
Se eu honro meus pais, honro os meus pastores, a minha descendência será poderosa nessa terra. Meu filho também tinha mágoa de mim, porque eu saí de um contexto de igreja para iniciar um trabalho na qual hoje nós estamos à frente. E ele tinha 12 anos, o mais velho 12, 10 e 6, 7. E eles ficaram magoados comigo e minha esposa, porque os amiguinhos estavam num contexto e a nossa história mudou. Daí meu filho ficou depressivo. Começou a engordar. Então ficou bem gordinho. E era por causa disso, de uma depressão que entrou no coração dele. E ainda outras coisas começaram a acontecer na vida dele. Aí eu e minha esposa começamos a orar. Um dia o profeta chega, em 2014, olha para ele e fala assim, esse menino está quase parando. E era assim, realmente, o que estava acontecendo com ele. Daí, mas ele falou assim, o profeta falou assim, daqui 3 anos, quando ele tiver 17 anos, Deus vai aplicar um bezetacil nele. Os mais novos nem devem saber que isso é uma injeção. E ele vai ser transformado. Amém. E de fato, aos 17 anos, mas ele foi num evento que eu enviei ele, e desse evento ele me ligava, ele tinha 17 anos. Era um evento para jovens, para tratar o coração dos jovens. Daí ele me ligava de lá, mas não falava nada. E eu pensei assim, eu sei que ele quer falar alguma coisa comigo. E de lá ele me ligou 1, 2 vezes, falamos oi e tal. Aí ele me liga e fala assim, pai, eu queria te pedir perdão, porque eu não entendi o que aconteceu e eu fiquei muito magoado contigo. Quando ele, 17 anos, acontecem 3 coisas. Primeiro, ele começa a emagrecer, a cuidar melhor da sua saúde, e ele emagrece. Deve ter perdido uns 10, 12 quilos. Ficou saudável. Ele passa em duas faculdades. Eles estudaram no ensino público, lá tem o Instituto Federal, acho que aqui deve ter também. Então ele tinha direito a ir para cotas. Só que ele quis na ampla concorrência. Eu falei, meu filho, tu vai passar na cota, mas na ampla concorrência daí já não sei. Mas ele passou em 2, engenharia de software, engenharia da computação. E a vida espiritual dele, com 17 anos, ele monta uma escola profética, com duração de 3 anos e meio, com semestre, grade, tudo certinho, que ia ser ministrado para adolescentes com 17 anos. Hoje, ele é convidado, ele ministra tudo isso, ele cuida de uma escola profética que a gente deu início. Hoje ele é convidado para ir ministrar em outros lugares, tanto a parte profética, tanto a parte de cura. Agora montou com uma outra discípula nossa um seminário para tratar de sexualidade, libertação, restauração sexual de jovens e adolescentes. Eles mesmos ministram isso. Ministram batismo, profetizam, ensina para os filhos a honrar os seus pais. As minhas filhas, as outras 2, bênção de Deus. Irmãos, as pessoas falam, que na adolescência os filhos dão muito problema. Teve essas situações, mas eles nunca me deram problema nenhum. Esses tempos, eu estou na igreja, Diego. Daí chega um menino da igreja para conversar comigo. Daí o menino corajoso. Ele chega assim e fala para mim, pastor, estou gostando da tua filha. Eu olho para o menino e tal. Corajoso menino.
que a espada do samurai está guardada lá. Daí eu falo assim para ele, eu sabia que minha filha não gostava dele, falo assim, olha, para você não se entristecer, eu acho que não vai rolar o negócio, tá? Aí ele aceitou, ficou quietinho. Aí minha filha estava ainda no ensino médio, terminando. Um menino mandou uma mensagem para ela, educado. Ela já estava com 17 anos na época. Daí, estava gostando dela, não sei o quê. O que minha filha fez? Me chamou, falou assim, pai, olha o que eu recebi. Daí eu olho aquilo lá. Vamos fazer o seguinte, o menino foi educado, então escreve alguma coisa aí, educado, porque ele foi educado, então tu vai responder educado. Daí, ela escreve, mostra para mim, pode mandar para ele. Ainda não é hora disso. Irmãos, eu passei por umas situações assim, inusitadas. Minha esposa, quando as duas meninas começaram a menstruar, minha esposa fala assim, Márcio, vem aqui, ora por elas. E eu constrangido, meu pai do céu, que é que se ora nisso? Meu Deus do céu, irmãos. Se você quiser a oração, estou vendendo por R$1.000. Porque... assim, meu Deus, eu olhando, falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Era um momento importante, né? Uma transição na vida. Mas eu nunca vi ninguém fazer isso. Não está nem na Bíblia, é antibíblico esse negócio. E a gente constrangido, né, irmãos? Meu pai do céu. Mas tá bom, chamei lá, falei, fechei os olhos, né? Falei, seja o que Deus quiser. Eu nem sei o que eu orei, irmãos. Nem sei. Mas eles não deram problemas. Não dão. E nos respeitam assim que eu fico muito feliz e grato, irmãos. Minha filha fala assim, pai, eu vou ser rica. Amém. Eu sei que você vai ser. Eu vou te dar tudo o que você quiser. Eu sei que tu quer uma chácara. Vou comprar para você, pai. Vou pagar para você ir a mãe viajar e não sei o que e tal. Nem está pensando nela, está pensando em nós. Porque elas começaram a ver, tanto em mim, na minha esposa, que também era uma filha de desonra, a honrar os nossos pais, a honrar os nossos pastores. E isso criou-se um ambiente, uma atmosfera de honra. E isso tem abençoado, não é só a minha vida, mas as minhas filhas, meus filhos. Abençoado os meus discípulos. Porque eles também, vendo isso, eles também começaram a entender o que é honra. Qual é a importância da honra. O meu pai, como eu disse para vocês, eu converti primeiro que ele e que minha mãe. Assim não houve uma mudança de imediato. Mas eu decidi mudar a história da minha vida e da minha família. Eu entendi que eu tinha que perdoar os meus pais, e eu fiz isso. E eu começar a honrar eles. A tratar eles como eles deveriam, independente se eles erraram ou não. E isso trouxe junto de nós essa atmosfera de honra. Eu falei esses dias, realmente eu fiquei muito impactado que Deus fez ontem aqui. Até eu mandei uma mensagem para a minha família, para os meus discípulos, para os nossos intercessores, falei assim, olha, o que Deus fez aqui ontem, em especial ontem, de sexta para sábado, é muito maior do que Deus fez nos outros lugares que eu fiz, irmãos. Foi impressionante, eu até mesmo, né? Só que, é claro, não vou falar, mas o pastor falou algumas coisas que também me impactaram muito do que ele viu acontecer. E aí, as pessoas começaram a ver a bênção de Deus na minha vida, principalmente no ministério. Coisas acontecendo,
muitas igrejas me convidando, os nossos cursos crescendo, alcançando muita gente sem a gente divulgar. A nossa estratégia de marketing é o seguinte: a pessoa é abençoada e ela quer que outras pessoas participem, sem elas nunca terem me conhecido. Esse é o nosso marketing. Nós não divulgamos quase que nada de cursos, seminários que damos, mas isso vai de boca em boca, e uma escola que começou há 2 anos, já passaram mais de 1.000 pessoas, de quase todos os estados do Brasil, mas também dos Estados Unidos, Guiana Francesa, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Japão, Uruguai. Como é que essas pessoas me conheceram? Nem sei. Mas nos procuraram para fazer o nosso curso. E os irmãos da igreja começaram a ver. Mas por que Deus está abençoando? Por que Deus está fazendo o Márcio prosperar no ministério? Eu já ensinava isso antes deles. Honra aos teus pastores. Só que é duro, tipo eu falar: ô, Daniel, tu tem que me honrar, eu sou teu pastor, presta atenção, mano. Mas eu ensinava. Eu vivia e ensinava. Vivia e ensinava. O meu apóstolo ia lá. Ele mora em Palmas. Hoje está em Lucena, Palmas, Lucena. E ele ia lá. Eu sabia o que ele gostava de comer. Eu não sei como chama aqui, em determinados lugares, chama-se chuleta, que é o contrafilé com osso. Lá em Palmas não tinha isso. Não tem esse corte. Então, quando ele ia lá em casa, eu fazia um churrasco com o quê? Com essa carne. Porque ele gostava dela, então eu fazia. Ele vinha lá, a gente sempre abençoava. Bom hotel, boa alimentação, boa oferta, o respeito demonstrado. Ele falava assim para mim: Márcio, não é só para mim, para a rede que a gente faz parte. Eu quero que vocês participem da reunião da rede, que acontece 1 ou 2 vezes por ano, depende do ano. Eu nunca faltei a uma reunião, irmãos. E quando eu comecei o ministério e me conectei com ele, a nossa igreja tinha 6 pessoas. Eu nem tinha salário, mas tinha reunião. Foi bem na sequência. Peguei um ônibus, eu e minha esposa, de Campo Grande, Curitiba, Barra Velha, Santa Catarina, onde era o local da reunião. Mas fui desse jeito. Nunca faltei a uma reunião. Porque para ele dizia assim: a tua ausência é uma desonra para mim. Mas eu não fazia isso por medo ou obrigação, não. Por honra. Por honrar ele. Teve um tempo, a rede ministerial dele diminuiu. Muita gente acabou saindo, quebrando alianças. Ficou poucas pessoas. Só que ele tinha ainda muitas responsabilidades. E um dia eu falo assim para ele: apóstolo, nossa igreja é pequena, não temos muito que te oferecer, mas o que a gente tem está à tua disposição. Ele tinha que fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde ele falou na OEA, na reunião da OEA. Durante 5 minutos. Isso custa dinheiro, certo? Tem que pagar passagem, estadia. Nós demos uma oferta. Ele ia fazer outra viagem para a Colômbia, também representando o Brasil, para falar na OEA. Nessa vez ele não falou, mas ele compareceu lá. Nós ofertamos e abençoamos a vida dele. Todos os meses, irmãos, todos os meses, desde que eu estou alinhado com ele, todos os meses eu envio uma oferta de honra para eles. Todos os meses. Chama-se uma oferta de primícias, mas eu oferto na vida dele. Tem gente que pensa: o pastor não trabalha com isso. Se tem alguém que trabalha nessa terra, eu sei que tem gente pilantra.
também. Mas não é todo mundo. Se tem alguém que trabalha, é um pastor, irmãos. Tu vai no médico, gasta um rio de dinheiro para uma coisa, aí não é curado. O que você faz? Pastor, pode orar por mim? Tu não ouve o pastor. Aí casa e briga e aquela coisa, daí, pastor, nos ajuda. Para alguns eu até falo, tu nem me convidou para a festa, tu que cuide do seu problema. Brincadeira, mas é o desejo que eu tinha de falar para alguns. Ué, tu se mete em encrenca e agora eu que é que vou te resolver? Mas no final das contas a gente fica compadecido e ajuda, né, irmãos? Mas devia deixar o cara quebrar a cabeça para ver se ou vai para o céu logo, ou dá um jeito de arrumar aquilo lá. Profeta é perigoso, irmãos. A igreja que o pastor é o profeta, o povo anda pianinho. Mas eu aprendi que eu honrando o meu pastor, então ele falava, Márcio, tu tem que fazer isso. O Márcio está lá. E estou lá. Aí foi em 2019, né? Era uma reunião em novembro. Em dezembro ia ter escola de sobrenatural pela primeira vez no nível 3, que era 40 dias de jejum. Jejum mesmo. Ele olha para mim e fala assim, esse ano nós vamos fazer pela primeira vez a escola nível 3, que começa dia 17 de dezembro e vai acabar dia 26 de janeiro. E o Márcio vai vir. O Márcio queria ir, mas não tinha dinheiro, nem estava pensando muito nisso. Só que eu sabia, irmãos, que uma das pessoas que Deus mais usa para falar conosco são os nossos pais espirituais, são os nossos pastores. Eu sabia que não era ele falando somente, era Deus falando. E eu fui. Não tinha dinheiro, mas Deus abençoou e eu fui. Ter ouvido a voz dele e obedecido, não só honrou ele. O que acontece em 2020? Começa o Covid. Março de 2020. Quando chega o Covid, irmãos, eu estava cheio do Espírito Santo e de fé e não tive nenhum momento medo, pavor de nada, porque falei, vamos enfrentar tudo isso e Deus vai nos dar a vitória. E Deus ainda nos usou para curar muita gente do Covid naquele tempo. Mas por quê? Eu honrei ao ouvir a voz do meu pastor, obedeci, e pela honra prestada a ele, Deus me abençoou. Estando pronto para enfrentar um dos momentos mais difíceis nossos aqui da nossa geração. Honre os seus líderes. Não vejam, você pode ver, a prova da honra, sabe quando é? É quando o pastor, o seu líder, faz algo que você não gosta ou te confronta. Estamos numa reunião da rede, ele está pregando, ele não está nem aí, se é público, se o que não é, ele fala, o que tem que falar, ele fala. Aí ele olha para um irmão que está do meu lado, um pastor, confronta ele, não era pecado, não era questão de pecado, tá? Mas confronta ele em algumas ações, que estava longe, estava distante dele. Por que tu não conversa mais comigo, não liga, não fala comigo? Na frente de todo mundo. Mas não era assim para envergonhar nada disso, irmãos. Daí, ele olha para mim e também me confronta. Se fosse em outros tempos, eu ia ficar bravo. Fiquei quieto, ouvi e me submeti àquilo. E continuei honrando. Tudo que Deus tem me abençoado hoje, irmãos, ministerialmente, vocês viram, não é eu sei que não é eu, é o que Deus está movendo através da minha vida. Tudo isso tem acontecido, sabe por quê? Porque eu recebi a bênção do meu pai espiritual, por ter honrado ele. Por ter honrado.
Agora, em maio, dia 26 a 28, vamos fazer uma conferência profética chamada Vida no Espírito, lá em Campo Grande. Vai vir gente de vários estados do Brasil, da Itália também e dos Estados Unidos, participar dessa conferência. Daí, eu chamei ele, meu pastor, a minha pastora, para ser os principais preletores desse evento, como uma forma de honrar eles. Porque isso não estaria acontecendo se eu não tivesse eles na minha vida. Depois, vai terminar, eu vou levar eles para Bonito. Já ouviu falar de Bonito? Mato Grosso do Sul é um lugar que vale a pena você ir. Porque eu quero abençoar a vida deles. Abençoar eles. Honrar eles. Por gratidão a Deus, porque Deus colocou ele para cuidar de mim. E se Deus me tem abençoado hoje, é porque a bênção veio primeiro sobre ele, e ele também me abençoou. Em Gênesis 27 é um capítulo interessante, porque Isaac vai abençoar Esaú, que é o filho querido dele. Está velho, está para morrer. Então ele fala para Esaú, vá lá e faz uma caça um animal e faz a comida para mim, porque ele gostava. E aí, nesse inteirinho aí, a mãe e Jacó entram lá e enganam Isaac, porque Isaac não está enxergando mais. E aí, diz a Bíblia que Isaac abençoa com uma oração de bênção Jacó. Chega Esaú com a caça, e aí se descobre que não foi ele que foi abençoado, foi Jacó. E aí é dito o seguinte, Isaac diz assim, eu o abençoei e ele será abençoado. Quando um pai abençoa o filho, ele vai ser abençoado. Quando um pastor abençoa o seu discípulo, ele será abençoado. Aí Esaú fala assim, mas pai, o Senhor não tem nenhuma outra bênção? Aí libera uma outra bênção, mas a principal bênção não vem sobre ele, sobre Esaú, vem sobre Jacó. Por quê? O pai tem o poder de abençoar os seus filhos e a bênção que ele liberar vai acontecer na vida dos filhos. Mas o que conecta principalmente isso, de a gente andar em uma porção, numa medida maior de bênção do que os nossos pais, é honra. Quando nós honramos os pais, quando nós honramos os nossos pastores, nós vamos andar numa medida maior de bênção do que eles, irmãos. E eu digo para você que tu está no lugar certo e na hora certa para ouvir isso. Porque vocês estão numa linhagem real. Por que eu digo isso? A igreja e os pastores fazem parte de uma rede apostólica, certo? Liderada pelo apóstolo Ricardo Wagner, certo? Irmãos, o apóstolo Ricardo Wagner é um dos grandes no reino de Deus aqui no Brasil hoje. Você pode até não conhecê-lo pessoalmente ou com mais intimidade, mas eu digo isso como um profeta. Eu sei o que está sobre ele. A unção que Deus derramou sobre a cabeça dele. E o papel que ele tem sobre a nossa nação, sobre a igreja brasileira. O Diego, o pastor Diego, a pastora Camila, são discípulos diretos dele. Vocês nunca prestaram atenção que na rede apostólica cristã, né? O Diego é um dos que mais tem crescido. Vocês nunca prestaram atenção nisso? Quando foi para Campo Grande, eu falei, nós conhecemos o apóstolo Ricardo Wagner em 2017.
quando se iniciou a coalizão de ministérios do Brasil, da qual ele é presidente. Quem fundou foi o meu apóstolo. Eu conheci o apóstolo Ricardo Wagner, ele estava lá também. Aí eu falei assim, meu Deus, é um homem de Deus esse aí. Aí em 2019, eu estou na escola, pela primeira vez, Escola de Sobrenatural em Palmas, pela primeira vez o apóstolo Ricardo tinha ido lá. Falar sobre o quê? Apostólico. E daí ele faz uma oração no final, e eu recebo uma impartição dele, na qual eu também tenho sido abençoado por isso. Então, eu converso com ele, falo, senhor, você não poderia ir lá na nossa cidade para ensinar tudo isso que o senhor sabe? Ele falou, eu posso ir. E ele falou assim, mas eu levo sempre alguém comigo. Tudo bem, nós pagamos a tua passagem de quem o senhor levar. Quem que ele leva? Pastor Diego. Quantos pastores tem na rede hoje, pastor? 200? Você falou 200, né? 200. Mas por que levou o pastor Diego lá? Por que será, irmãos? Porque ele aprendeu a honrar o apóstolo Ricardo Wagner. E porque ele honra o seu pai espiritual, ele cresceu, desenvolveu o seu potencial. Eu não sabia, o pastor disse que ele perdeu seu pai natural com 11 anos. Irmãos, isso é um impacto ruim na vida de qualquer filho. Mas ele se conectou com o apóstolo Ricardo Wagner, que se tornou como um pai para ele. E ao honrar a unção que está sobre ele, a bênção de Deus tem vindo sobre ele, pastor Diego. Irmãos, vou dizer para você, tu está numa linhagem real. Você que é o discípulo, ou que faz parte dessa igreja aqui, vocês sabem a dimensão, o apóstolo Ricardo Wagner agora foi para a Colômbia, que eu vi, foi para Cuba ministrar. Não foi? O pastor Diego vai ser maior do que ele, presta atenção no que eu estou te falando. Os livros que ele ainda vai escrever, vai abençoar o Brasil e vai abençoar fora do Brasil. Daqui vai chegar uns tempos que ele quase não estará aqui. Por quê? Porque Deus vai abrir portas para ele, para ir ministrar em outros lugares. Se isso não for suficiente para abrir teu olho aqui, eu vou dizer como vocês disseram alguma vez na vida, abre o olho japonês. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Existe uma bênção e você que entendeu o que eu estou te falando, você vai ser maior do que o apóstolo Ricardo, maior do que o Diego, e os teus filhos espirituais serão maiores do que você. Você vai fazer as mesmas obras que eles fizeram, mas vai fazer maiores obras ainda, irmãos. Se você entender que Deus colocou eles como uma autoridade sobre a tua vida, e eles não estão aqui só para te cuidar, mas para serem alguém que vão dar destino para você e que você vai viver o propósito de Deus nessa terra, irmãos. Amém? Entenderam isso? Meu Deus, já é quase 9 horas. Acabou o Fantástico. Mas eu estou te segurando para tu não voltar e ficar assistindo BBB. Nem sei se tem, mas amém. Amém. Estão entendendo isso, irmãos? Honre teu pai e tua mãe. Se estiverem em vida, honre. Se não tiver, se você desonrou, peça perdão a Deus. Minha esposa, o pai já tinha morrido. E quando nós nos conectamos, nos aliançamos com o apóstolo Coraiola, ela disse assim para mim, porque eu não tenho mais pai, mas ele vai ser meu pai, e eu quero honrar ele, como fosse o meu pai. E assim ela tem feito. Assim ela faz, assim nós fazemos. Os nossos filhos veem isso e fazem as mesmas coisas. Conosco, com outros líderes, com pastores que vão na nossa igreja, que eles conhecem. Meus filhos honram eles também.
Porque aprenderam de que forma? Vendo, irmãos. Não era eu falando para ele, tu me honra, tem que me honrar, tem que me honrar. Não. Mas eles viram um exemplo, estão seguindo esse exemplo. E porque eles estão seguindo esse exemplo, Deus está abençoando a vida deles. Para a glória do Senhor. Eu tenho alguns discípulos meus que já estão se tornando muito mais do que eu. Com 20, com 18, com 23, com 26, com 30. Com muito menos idade, quase que metade da minha idade, já são maiores em muitas coisas mesmo, do que eu. Porque a cada geração a bênção se multiplica, uma porção dobrada é liberada, irmãos. Para a glória do Senhor. Amém? Então, comece a honrar, que você vai ver que se a tua vida não muda a tua família, você nem se precisa tanto se preocupar com a tua descendência, apenas obedeça a Deus. É claro, era bom fazer um curso para ser pai. Mas se tu for um filho de honra, será um pai abençoador na vida dos seus filhos. Honre teus pastores. Quando o teu pastor fala algo, valorize o que ele fala. Quando ele marca um evento como esse, se esforce para estar, porque tu está honrando ele dessa forma. Quando ele te dá um direcionamento, olha, Deus falou comigo, agora nós vamos fazer assim, assim, assado. Se engaja nisso. Talvez, é claro, a igreja cresceu, tem supervisor, tem líder de célula. Quando você honra o teu líder de célula, e o teu líder de célula está obedecendo o pastor, você está honrando ele, está honrando os pastores. Quando o líder de célula, o pastor fala algo e ele obedece, ou o supervisor, melhor dizendo, fala algo para ele, e ele obedece o supervisor, ele não está honrando só o supervisor, está honrando o pastor da igreja. Estão entendendo, irmãos? Quem aqui vai pagar a viagem do pastor para Maldivas? Irmãos, eu já levantava a mão. Abençoe e honre seus pastores. Que você vai ver se a bênção de Deus não vai vir sobre você, se os céus não vão se abrir, se você não vai começar a entender qual que é o teu chamado, o propósito de Deus para a tua vida. Porque muitas pessoas não sabem qual que é o chamado e o propósito delas. Primeiro, porque os pais falharam. Mas se ela começar a honrar os pais ou os pastores, ela vai começar a saber. E muitas vezes a desonra é que está travando a vida de muitas pessoas, irmãos.